Oi pessoal, eu me chamo Diogo de Souza Silva, eu sou aluno da Universidade Federal de Alagoas, curso Ciências Sociais, licenciatura, e eu vou dar uma videoaula explicando como que ocorreu a formação da população brasileira, da onde que nós viemos. E aí, eu vou apresentar, para não só ficar falando, eu vou colocar algumas imagenzinhas que eu peguei aqui na internet, para poder ilustrar isso e ficar um pouco mais simples. Então, vamos começar aqui. Essa fotozinha que eu trouxe, vamos começar bem no passado mesmo, enquanto os seres humanos ainda estavam se espalhando pelo planeta. Esse mapa aqui, ele mostra como que era o planeta Terra há uns 12 mil anos atrás, né? Lá na última era do gelo. Por que eu trouxe esse mapa? Porque o planeta Terra era um pouco diferente. Como a gente estava naquele período, era uma era do gelo, você tinha muito gelo e o nível do mar era menor. E aí eu trouxe esse mapa justamente para mostrar isso. Por exemplo, ó, aqui fica a Europa, aqui a África, aqui a Ásia, Oceania, aqui as Américas. Mas olha só que interessante. Se eu dou um zoom aqui, essa região aqui é onde hoje são as ilhas inglesas, né? A Grã-Bretanha. Você pode ver que ela está conectada com a Europa. Você pode ir, daria para ir para a Europa, lá para a região da Grã-Bretanha andando. Né? Assim como essa parte aqui da Itália, que hoje também é mar, né? E aí eu trouxe também aqui, ó, para essa região aqui. Ó, essa região aqui, ela dava para as pessoas irem andando aqui na Índia até essa ilha aqui, né? Até essa região dava para vir por aqui. E dava para ir descendo por aqui, né, indo ao sul, e indo quase que a pé até a região da Austrália. Basicamente você tinha esses estreitos aqui, essas pequenas ilhas, que basicamente dava para uma pessoa ir a pé até aqui e depois com algumas pequenas embarcações chegar aqui na região da Austrália, né? A mesma coisa aqui nas Américas. Ó, você tem aqui a América Central, que tem toda essa conexão, então dava para as pessoas virem andando por aqui, assim como irem por essas ilhotas até a região do Caribe, né? E olha que interessante, como era perto o sul da América é, do Sul, né? Perto da Antártica. Era alguns poucos quilômetros de proximidade. Mas o principal é esse lugar aqui, ó, Beringia, que hoje essa região aqui da Ásia e essa região aqui das Américas, elas não está conectada por terra, mas naqueles tempos estava conectado por terra. E aí esse mapa ele mostra justamente as partes como que era o mapa mundi naquela época, né? E aí você pode ver que tem essa diferença. Até essa região aqui, ó, do Japão estava conectado com o restante da Ásia, você podia ir até o Japão andando. E aí, eu trouxe isso por quê? Porque o ser humano, ele surge nessa região aqui, da África, ele se espalha pelo mundo, né? Só que hoje você pensa assim, nossa, como que o ser humano chegou em determinados locais, que se não tem conexão? Mas antigamente tinha. Então, antigamente, o ser humano, ele podia ir andando aqui para a região da Europa, ele podia vir aqui para a região da Ásia, descer aqui, ir ao sul, essa região aqui, até a parte da Oceania, e vir aqui mais ao norte, né, atravessando a Beríngia, e chegar aqui nas Américas. Eu trouxe esse mapa para justamente mostrar isso. E tem esse outro mapa aqui que eu trouxe, que ele também mostra, né, como que era o planeta Terra antigamente, só que ele também coloca o gelo, né, como que era, havia muito mais gelo, né, sobre a superfície dos mares. Então olha só que interessante, aqui era a região da Beríngia, aqui conectava essa região aqui da Ásia, né, com essa região aqui das Américas. Mas olha aqui você tem a conexão por terra, mas tem toda essa camada de gelo conectando aqui. A mesma coisa aqui, a região da Groenlândia, tem aqui essa região conectada por terra, mas tem toda essa camada de gelo. E a camada de gelo chegava até essa região da Europa, né? Aqui também, ó, mostra como que era essa região.
E o sul também, você tem o sul do Brasil conectado por gelo aqui, nessa parte mais ao sul, assim como essa parte da Oceania. E, novamente, né, ele mostra que as conexões, por exemplo, o nível do mar era menor, então dava para ir até o Japão, essa parte aqui dava para atravessar até basicamente a Oceania. Então, se mostra o seguinte, dava para o ser humano também não só trafegar a parte de terra, mas também a parte de gelo. E aí, esse outro mapa, ele já mostra, depois com o degelo, né, com o fim da última era glacial, você tem um aumento dos níveis nos mares e você tem todas essas áreas vermelhas que foram encobertas. Então você pode ver que você tem toda essa parte aqui da Beríngia que foi encoberta, então não tem mais essa conexão entre essa parte aqui da Ásia, da Eurásia, né, todo esse setor, com a parte das Américas. Aqui também você não tem aquela conexão com as Ilhas Britânicas, aqui também com o Japão. E essa parte aqui do, do Sudeste Asiático também, você não tem tanto essa conexão. Né? Até a parte aqui da Oceania também não tem tanta essa conexão. E aí, e aí né, devido ao aumento dos níveis dos mares, o planeta Terra está da forma como ele está hoje. E aí esse mapa, eu trouxe ele para mostrar justamente isso. Como que foi a proliferação, né, do ser humano pelo planeta Terra. Então ele vem aqui na parte da África, e aí ele consegue ir aqui para a região da Europa, né, lembrando que os níveis mais eram menores. Daqui ele também vem para a Ásia. Da Ásia ele consegue vir aqui para a Oceania, lembrando que essa região estava aqui, ó, conectada por terra, tinha aqui as conexões de terra, então dava para ele ir até a Oceania, né? E também vindo aqui pelo Estreito de Bering, que também estava na época conectado aqui pela Beringia. Então, você tem ele atravessando para cá e vindo aqui para as Américas. Isso por terra. Mas também hoje nós temos o conhecimento de que os seres humanos eles vieram também pelos mares. Né? Eles, muito tempo atrás, a migração para a Europa também aconteceu por embarcações que o pessoal foi atravessando da Oceania até as Américas. E aí eu trouxe esse mapa, né, para mostrar justamente isso, como que foi a chegada dos povos, dos humanos aqui na região da América, né? Como que foi? E aí tem esse outro mapinha que também trouxe, ele mostra justamente isso, a chegada aqui pelo Estreito de Bering, né? Aí o pessoal vem em relação aqui ao norte, ao extremo norte e em direção ao sul. Então eles vão se espalhando para a América do Norte, América Central e depois aqui por dentro da América do, do Sul. Só que também coloquei aqui as rotas pelas quais as pessoas atravessaram de embarcações, né? Então, como aqui ele mostra, tem essa chegada aqui das embarcações. E aí, é desse modo, né, é dessa forma que os humanos chegaram aqui. E essas primeiras populações, hoje nós chamamos dos ameríndios, né, que era o pessoal que vivia na, na região das Américas, né, antes da colonização. E aí, né, continuando, aqui, por exemplo, aqui é o território brasileiro, mostra a quantidade de grupos étnicos, né, de povos indígenas, ou ameríndios, né, que eles estavam vivendo na região das Américas. Então você pode ver os litorais, eram vários grupos que viviam por aqui. E o interior também você tinha os grupos. Então você vê que você tinha vários grupos indígenas vivendo aqui nas Américas, né? Então, povos indígenas em Brasil em 1500. E aí eu trouxe esse outro mapa que ele já traz também a expressão, né, das pessoas, mas eu quis trazer o foco entre os europeus, que é essa seta azul. Né? Como que eles saíram daqui? Eles vieram para a região das Américas, desde a América do Norte até a região aqui da América do Sul, né? E também eles foram para a região aqui da Oceania, né? E conseguiram colonizar toda essa parte aqui da Austrália, Nova Zelândia, né? Então os europeus eles realmente migraram, saindo da Europa e vieram para essa região aqui através dos mares. E aí no caso os brasileiros, os portugueses, né, quando vieram aqui
lá em torno de 1500, eles, por exemplo, eu tenho essa ilustração que eu trouxe, né, que mostra Pedro Álvares Cabral chegando, como é uma pintura, né, o encontro das naus, né, e dos europeus com as populações ameríndias, os indígenas que viviam na região do litoral. Essa ilustração aqui, essa pintura traz esse retrato, né? E aí, quando os europeus começaram a vir para cá, eles fizeram esse modo de organização. No caso, os portugueses fizeram aqui é um mapa das capitanias hereditárias, foi como que os portugueses eles organizaram esse território, porque os portugueses tinham feito um acordo com os espanhóis, onde eles ficavam com essa parte aqui, com esse setor, e os espanhóis ficavam com essa outra região daqui. E eles eram os maiores impérios navais da época, né? Então, aí você vê que você tem esse embate, porque aqui começa a colonização dos europeus, aqui na região que hoje é o Brasil, né? E você vê que os próprios nomes, às vezes, até permaneceram, né? Tipo, Espírito Santo, Porto Seguro, Bahia, Pernambuco. E, e aí, você tem aqui essa organização que os europeus fizeram, mas você tem aqui como era a distribuição dos povos indígenas e a organização deles. Então, lógico que acabou dando um conflito entre os europeus que chegaram aqui e os indígenas que já viviam aqui, já estavam vivendo nessa região. E aí, né, além disso, então, além dos indígenas que vieram para cá e depois os europeus que migraram para cá, você tem os africanos, né? Aí eu trouxe esse mapa que ele mostra justamente isso, a diáspora africana, que os africanos, né, eles foram, você deu toda a problemática relacionada à escravidão, né, e eles foram trazidos para a região das Américas, né, na condição de escravos, né. Aí você pode ver aqui, ó, essa seta amarela mostra que foi predominantemente aqui os povos banto que vieram aqui para o Brasil, né, para a América do Sul. Você tem aqui essa população em laranja que veio aqui para a América Central, e você tem aqui a população em roxa que veio aqui para as Américas do Norte. Então você vê que teve essa migração, né? No caso, uma migração forçada entre as populações que viviam na África para as Américas. Então, aí, por exemplo, esse outro mapa, ele mostra justamente isso. As cidadezinhas, né? Onde viviam os povoados. E aí você mostra justamente isso. Ó. As linhas pretas é justamente como se deu esse tráfego, né? De pessoas, né? Na condição de escravidão da região da África aqui. Então você tem essas saídas para cá. Você pode ver aqui as embarcações chegando, né? Setinhas. Também aqui para a região da América Central, que depois também levava aqui para a América do Norte. E você também tem, né? Porque isso daqui era um comércio na época. Então essas pessoas eram escravizadas e trazidas para cá. Mas da mesma forma vinham com mercadorias como joias, armas, comida da Europa para a região da, da África, né? Da mesma forma que vinha aqui, ó, algodão, açúcar, tabaco e café da região aqui de das Américas, né? Para a Europa. Então naquela época você tinha esse comércio, né? Aqui eu trouxe mais para mostrar como que foi essa questão do tráfico. Também mostra que ele também foi feito por terra em direção à Europa. E aí, isso daqui, esse outro mapa, ele mostra a distribuição de africanos no planeta Terra. E aí você consegue ver, evidentemente, né? Aqui a zona em preta, que é a maior concentração de africanos, né? Que é o próprio continente africano. Mas tem outros dois lugares que é fora da África que tem maior concentração, que é o que? O Brasil, né, com os escravos que foram trazidos, né, os africanos que foram trazidos da África para cá na função de escravos, e os Estados Unidos, né, também com a maior concentração de africanos. Aí você tem esses outros verde um pouquinho menos escuro, né, e você tem o verde um pouquinho mais claro, que também vai mostrando a distribuição. Isso daqui é a distribuição atual de africanos, né, pelo mundo. Você pode ver que tem lugares que basicamente não tem eles,
né? Mas você tem outros lugares que tem muitos, como é o caso da América do Norte, Estados Unidos e a região do Brasil. E aí, né? Como você tem esses três grupos que, que vieram para cá, você tem a formação da população brasileira, somando então os brancos, os europeus que vieram para cá, você tem os indígenas que já estavam aqui, né? E você tem os negros trazidos na condição, né, os africanos trazidos na condição de escravos. E aí você tem todo ali um conjunto de relações entre essas pessoas, né? E você tem toda a miscigenação, né? Você tem toda a questão da reprodução, né, entre os seres humanos. E você tem aqui os nomes também são dados, né? Tipo, entre os brancos e negros mulatos, entre os indígenas e negros cafusos, entre os brancos e indígenas caboclos e pardos e mestiços, que é a junção de todos, né? Que, por incrível que pareça, né, é a maioria da população hoje brasileira, pardos e mestiços, porque de certa forma quase todos os brasileiros têm descendentes de europeus, de, de brancos europeus, de negros africanos e dos indígenas, né, que viviam aqui. Então, eu trouxe por exemplo, esse dado aqui, que ele é do IBGE, né, essa pesquisa nacional, né, feita de maneira contínua de 2012 a 2019, que ele mostra a população brasileira, né, 42% se identifica como branca, né, 9% se identifica aqui como preta, 46% como parda, e você tem o amarelo dos indígenas, menos de 1%. E aí, você tem aqui também essa questão da distribuição pelas regiões do Brasil, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Brasil, pardo, 46%. Aí tem branco também, 44%, preto, 8%, amarelos indígenas, 0,9%. E você tem as outras regiões, né? Então, os pardos, né, que é a junção dos negros com os africanos, os negros africanos, junto com os indígenas, né, ameríndios, junto com os europeus brancos que vieram para cá, constitui hoje a maior parte da população. Por isso que você tem pessoas que são literalmente uma mistura. Então você tem pessoas brancas de cabelo crespo, você tem várias características que formam a população brasileira. E aí esse mapinha aqui, esse mapa feito de ilustrações, de fotos, eu peguei aqui na internet que mostra justamente isso, que a população brasileira, né, aqui foi feito com várias imagens, né, principalmente de pessoas famosas e artistas. Mas você vê que tem desde pessoas negras, né, você tem pessoas brancas, você tem os mulatos, você tem brancos e pessoas ruivas, você tem pessoas loiras, você tem no Brasil de tudo, você tem uma grande mistura, né? E então eu quero que vocês entendam justamente isso, que a população brasileira ela é a junção desses três grupos, né? Dos negros africanos, dos brancos europeus e dos indígenas, né? Os ameríndios. E que atualmente, né? Como você teve ali a, a questão de reprodução desses grupos, um interagindo com os outros, você tem os pardos, mestiços. E hoje, eles são a maior parte, né? Parda, 46%. Você tem a maior parte da população que é de pardas, né? E então, eu trouxe essas imagens aqui para que vocês pudessem justamente ir entendendo como que foi a construção da população brasileira, né? Como que foi a chegada dos indígenas nas Américas, né? A distribuição dos indígenas pelas Américas, os povos indígenas que estavam aqui na região do Brasil, como que vieram os europeus, né, da América, da Europa para as Américas e também para a Oceania, né, o contato deles, também como foi a colonização, né, a organização que os europeus fizeram aqui no caso do Brasil, os portugueses, né, que entra em contraste com a organização que os indígenas já tinham aqui. E aí você tem a migração dos africanos, né, que aconteceu também, a distribuição de africanos ao redor do mundo, né, você pode ver que Brasil e Estados Unidos são onde mais tem, fora da África, a constituição da região do Brasil, né, da população, e hoje como que é, que você tem brancos, pardos, pretos, e, de certa forma,
uma ilustração das imagens de como seria a população brasileira, né? Eu espero que vocês tenham entendido e, e realmente espero que esse vídeo possa explicar e possa trazer uma compreensão de como se deu a formação da população brasileira. E, pessoal, vou finalizando por aqui. Qualquer dúvida, continuem estudando e pesquisem, que a internet está aqui para trazer conhecimento.